Olá, sejam bem-vindos, time do canal Cripto Conservador. Aqui quem vos fala é Johnny. Eu estou com vocês nas últimas semanas, faço parte aqui da equipe do canal Cripto Conservador. Hoje a gente veio falar um pouco aí novamente dos nossos investimentos, né, pessoal? Da nossa carteira aí, entre aspas, né, mais conservadora possível, né, na nossa visão, no nosso entendimento. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente dos últimos vídeos, como a gente falou, né? A gente está sempre tentando inovar aí, inovar no ser melhor do que a gente foi ontem, né? Nosso concorrente é nós mesmos. Então a gente está sempre tentando melhorar em relação ao último vídeo. Pessoal, participa aí, vai aparecer na tela, deixa o like, curte, faça parte aí do nosso canal, nos segue no Instagram, nas redes sociais, e nós vamos melhorando todos os dias aí as informações e as análises nas semanas. Nós temos vídeos toda terça e quinta. Às vezes a gente deixa dar uma acumulada e faz na sexta para trazer informações mais atualizadas para vocês. Pessoal, hoje nós vamos abrir os nossos gráficos lá normal, como a gente sempre faz. Vamos dar uma analisada dentro das variações da moeda, mas nós também queremos trazer um pouco de notícia para vocês que está rolando no mundo. Hoje nós vamos falar sobre um pouco da Luna, já estamos passando um panorama geral para vocês aqui, tá? Isso é importante para vocês. Nós vamos falar um pouco de algumas questões aí macroeconômicas e de regulamentação, tá certo? Vamos voltar depois individual em cada um. Nós vamos falar também ainda de regulamentação aqui, certo? A regulamentação está batendo forte nas criptomoedas depois do que está acontecendo com a Luna. Isso nós vamos ver juntos. Nós vamos falar um pouco sobre percepção aí com relação à utilização de criptomoedas no mercado. É muito bacana essa notícia. Vamos trazer um pouco dos nossos gráficos, tá? Já vamos entrar neles. E vamos trazer um pouco de notícia individual, um pouco de Shiba, um pouco de de Bitcoin e um pouco de Ethereum, certo? Então essa é a nossa sequência de hoje para trazer um panorama geral para vocês não saírem do vídeo e curtirem o vídeo até o final. A gente prefere seguir uma sequência lógica de primeiro falar de mercado, primeiro falar de forma internacional de mercado, depois falar um pouco de cada moeda de forma individual. Pessoal, aqui a gente tem uma visão geral de como está o mercado hoje do top 100 de criptoativos, né? E aqui nós vamos olhar, né, numa forma ilustrativa, como anda as nossas 4 análises de hoje. A Luna só está sendo colocada nas nossas análises para uma questão de comparação e de entendimento que a Luna está sendo, vamos dizer assim, um agente bem participativo na especulação do mercado de hoje com relação ao medo, tá? Então a gente vai entrar nesse assunto já, que é o assunto da relação de percepção de mercado. Tem uma notícia muito bacana aqui, que ela é do Infomoney, e a gente tem aqui, vamos olhar junto, tá? Ela é de hoje e ela fala o seguinte: baixa nas criptomoedas não impactou a economia americana, diz um agente do Goldman Sachs. A gente não pode esquecer, pessoal, que a gente está vivendo, antes de nós entrar na notícia, a gente está vivendo uma questão, a questão econômica, infelizmente, ela está impactando nas cripto. Por que eu digo infelizmente? Porque a nossa ideia de cripto e de ativos de cripto é que fossem descentralizados e tal, e que não tivesse muita relação com pessoas e com governos, com notícias, porque senão, infelizmente, seriam moedas normais, né? O que acontece, tá? A gente, antes de entrar nessa notícia, eu quero passar para vocês um panorama. Eu vou botar outra tela aqui, que é a tela dos top 100 da variação em tempo real, só para, enquanto eu falo aqui do mercado
do mercado da economia global para vocês um pouco, tá? O que acontece? Algumas notícias depois vão trazer alguns assuntos do que eu vou falar, mas não nesse sentido. Pessoal, a gente não pode estar olhando só para as criptos de forma individual. Infelizmente, é assim que funciona a economia hoje no âmbito de cripto também, assim como qualquer mercado, tá? O que acontece? A gente não pode esquecer que a gente tem um conflito entre Rússia e Ucrânia ainda, tá? Existe até uma notícia aí nos meios de comunicação dizendo que é como se essa guerra que a gente está tendo hoje, não posso nem usar essa palavra, mas como se esse conflito fosse um conflito, para não usar aquela palavra que eu falei, um conflito endossado, né? Um conflito como se fosse um conflito via procuração. Ou seja, a Rússia ela tem a sua dependência, os seus motivos de estar nesse conflito, e os outros países estão apoiando a Ucrânia, que é o Ocidente inteiro. É como se o Ocidente estivesse usando a Ucrânia como um procurador, né, para executar essa guerra com a Rússia. Infelizmente é uma verdade. Por quê? Porque esses países do Ocidente estão apoiando muito a Ucrânia e estão se isentando na hora de dizer que fazem parte desse conflito. O que acontece isso, pessoal? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso nos beira a um risco cada vez mais real, infelizmente, de conflito, de terceiro conflito mundial, para não usar aquela palavra. E isso daí está se rumando cada vez mais nesse sentido. Por quê? Porque o Ocidente está sendo muito apoiador com relação à Ucrânia, né? E isso não quer dizer que eu não concorde com isso ou que eu concorde. Isso eu só estou dando um panorama geral, tá? Com relação ao mercado. E essa situação, esse contexto gera um medo global com relação a um risco de conflito mais forte entre nações, tá? Isso daí é muito forte, essa especulação. Então isso daí é uma coisa que a gente não vê quando a gente entra numa página relacionada à Luna ou a Shiba ou a Bitcoin, necessariamente porque são notícias extra. E a gente não pode dizer hoje, em pleno 2022, que isso não tem a ver com a volatilidade do mercado. Tem a ver, tá? E, pessoal, e ainda no meio disso, no cenário macroeconômico, a gente não pode esquecer que os índices como o S&P, esses índices globais, né, são índices que falam do mercado mundial e das maiores empresas do mundo com relação aos indicadores delas, inclusive na bolsa. O que acontece? A gente tem que avaliar que esses indicadores estão muito ruins, estão vamos dizer, numa certa descendência. Até eu vou ver se eu consigo mostrar aqui, ó. S&P. Só para ver se eu consigo aqui ilustrar para vocês. Ó. O que acontece aqui, ó? A gente tem, vamos pegar um mês. Ó, a gente tem um indicador que é muito forte aqui. Ó. Não adianta a gente olhar só hoje. A gente tem que olhar o que tem acontecido. Ó, o que aconteceu nos últimos 6 meses. Esse aqui é um indicador que ele é um indicador da Standard Poor's, que ela é uma agência de classificação de risco, né? E ela faz a classificação aí, ela faz o monitoramento dos indicadores das 500 maiores empresas aí listadas na Nasdaq, né? Então o que acontece? Esse indicador aqui ele é fundamental para nós imaginar ou verificar como anda a economia mundial, certo? Eu botei aqui só para vocês conhecerem e darem uma olhada, mas a gente não pode falar das criptos sem olhar esses indicadores, sem entender um pouco da economia americana, que, como eu já falei, nos últimos 40 anos nunca teve uma recessão, uma inflação como está tendo hoje. Então o mundo está com muito medo no sentido geral de como andam as coisas. A China voltou agora a operar, a China estava sofrendo lockdown ali devagarzinho, as coisas vão voltando, mas a gente não pode esquecer que o mundo está com menos circulação de dinheiro, o mundo está com inflação, e isso acaba afetando o bolso das pessoas, que consequentemente afeta os investimentos dessas pessoas, e depois, lógico, acaba afetando. Vou botar aqui os nossos tops de novo, os nossos favoritos. Acaba afetando a situação.
Então, o que acontece? A gente não pode esquecer que o contexto mundial ele é muito centralizador nas nossas questões de análise, tá? Mas vamos esquecer isso agora e vamos voltar para nossa notícia ali. Então, vamos começar falando do quadro inicial, infelizmente, que é o quadro da Terra-Luna, tá? Terra-Luna, que saiu uma notícia hoje muito interessante, que vale a pena a gente ver junto, tá? Documentos judiciais revelam que o Doku 1, que é o rapaz por trás da Terra-Luna, dissolveu a Terraform, a Labs, na Coreia, dias antes do crash da Luna. Uma das descobertas reveladoras dos documentos legais poderia fornecer um contexto maior para o catalisador do infame crash dos preços da Luna e UST. Olha que importante isso e que preocupante ao mesmo tempo, porque a gente tem que entender, pessoal, que isso aqui nos deixa com medo com relação ao mercado, tá? Vamos ler isso aqui junto que é importante, ó. Uma descoberta reveladora, né, que é a mesma assunto lá da manchete, de documentos legais poderia fornecer um contexto maior para o catalisador infame do crash dos preços da Luna e UST. A dramática história do crash da Terra, que é a Terra-Luna, referido por alguns como Lehman Brothers das criptomoedas. Olha isso, gente, como é que tá a especulação no mercado. E não vamos dizer que isso não afeta as nossas outras moedas, lógico que afeta. O medo é generalizado. Depois a gente vai ver uma notícia do Ethereum de ontem também, para vocês verem como isso é forte, tá? Mas enfim, tomou mais uma reviravolta notável quando documentos legais revelam a liquidação de 2 escritórios sul-coreanos e a dissolução da corporação Terraform Labs na Coreia nos dias anteriores ao colapso da moeda dupla. O que acontece aqui, pessoal? A gente não pode esquecer que qualquer movimentação de notícia, especulativa ou não, ela acaba afetando os mercados, tá? O que acontece aqui? A gente vai ver depois nas outras notícias que, por causa desse contexto da Terra-Luna aqui, de notícias como essa que a gente está lendo, a gente vai ver outros países e tal, organizações de regulamentação caindo para cima de nós, em cima do nosso mundo cripto, tá? Olha o que vai acontecer depois nas outras notícias, fica até o final, tá? Inicialmente noticiado pelo jornal sul-coreano Digital Today, as informações obtidas no cartório de registro da Suprema Corte do país destacam que Doku 1, acho que esse é o nome, tá? instigou, com sucesso a liquidação de 2 filiais e uma empresa inteira. Tanto a sede da Busan quanto os escritórios de Seul foram acordados para serem dissolvidos durante uma Assembleia Geral de Acionistas em 30 de abril, com sua extinção sendo acionada em 4 e 6 de maio, respectivamente. Olha isso, que forte. O momento dessas decisões levantou suspeita na comunidade cripto devido ao seu potencial de correlação, e eu acho que tem mesmo, com os eventos de obliteração financeira da stablecoin Terra e UST nas primeiras horas do dia, muito triste, dia 10 de maio. Olha isso, gente. O Terra está atualmente em processo de ação de um plano de revitalização baseado na segunda alteração da proposta. Enfim, aqui a gente já sabe de toda essa história aqui. Não vamos entrar nisso, que a gente já está vendo, infelizmente, que esse plano pode ser que nem dê certo, tá, gente? Mas enfim, essa notícia aqui a gente já conhece, que até está tendo uma votação, certo? Mas o que eu quis trazer para vocês aqui? Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. E é em cima desse tipo de notícia que nós vamos ler notícias como essa aqui, ó. Não é essa aqui ainda, é a próxima, tá? Mas, enfim, vamos ler a próxima, já que faz mais sentido ler nessa sequência. Olha só. Autoridades financeiras do G7, que são as 7 maiores economias, né, globais, pedem ao Conselho de Estabilidade Financeira que intensifique a regulamentação de criptomoedas, diz o relatório. Olha isso, gente, essa notícia ela é muito preocupante para o nosso mundo cripto, porque a gente já está nesse mundo
por conta de estar fora de certas regulamentações e de envolvimentos, né, de governos e de nós estar seguindo regras de moedas normais, tradicionais. Se for para isso, para ficar nesse mundo, nesse meio, a gente fica com dólar, fica com real, enfim, qual moeda a gente preferir. Mas olha isso. Caso o mercado de criptomoedas após o colapso da Terra-Luna, olha só o que eu falei antes, causou um maior senso de urgência entre os ministros para continuar o processo regulatório. Olha isso, gente, isso é notícia de 1 hora atrás. Isso é muito preocupante. O caos no mercado de criptomoedas após o colapso. Enfim, isso aqui a gente acabou de ler, era a manchete. Vamos para outra parte importante aqui. As principais autoridades financeiras do grupo das 7 maiores economias industriais avançadas pediram ao Conselho de Estabilidade Financeira que acelere a regulamentação de ativos de criptomoedas. Olha isso. Informou a Reuters na quinta-feira, dia 19, citando uma cópia de um comunicado que obteve. As autoridades do Canadá, da França, da Alemanha, da Itália, do Japão, Reino Unido e Estados Unidos se reuniram na Alemanha após uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do G7 no início da semana. A turbulência mencionada foi a desvinculação da stablecoin TerraUSD, que começou no dia 8 de maio e enviou uma onda de choque por toda a esfera cripto. Havia sinais de alerta que os ministros do G7 estariam abordando o problema em uma reunião. O presidente do Banco da França, falando ao Fórum de Mercados Emergentes em Paris na terça-feira, disse: os ativos de criptomoedas podem atrapalhar o sistema financeiro. Olha isso, gente. Pode atrapalhar o sistema financeiro internacional se não forem regulamentados, supervisionados e interoperáveis de maneira consistente e apropriada em todas as jurisdições. Isso a gente tem que avaliar até que ponto vale a pena ter governo ou não, né? Porque quando passa por regulamentação e por interoperações, assim como foi dito aí, a gente pode ter de certa forma uma segurança por um lado, mas pode ter restrições de outro, né? Que é o caso da Luna. De repente, se a Luna estivesse num sistema assim, não teria acontecido coisas nesse sentido. Ou se tivesse acontecido, de repente teria um ressarcimento diferente, não sei. Mas enfim, ele acrescentou, provavelmente discutiremos essas questões, entre muitas outras, na reunião do G7 na Alemanha essa semana. Olha isso ainda. O Conselho de Estabilidade Financeira é um órgão consultivo associado ao Banco de Compensações Internacionais. Seus membros apresentam instituições de 24 países, representam instituições de 24 países e diversas organizações internacionais. Não tem autoridade de execução, eles não têm autoridades fora representatividades e discussões de ideias. Mas olha isso aqui, ó. Olha como eu falei antes. Isso tudo começa a gerar esse tipo de notícia, né? Isso para nós é muito ruim, tá? Isso afeta Bitcoin, isso afeta Ethereum, afeta tudo, gente. Por isso que está sendo trazido isso, tá? O que acontece aqui, ó? Ainda falo. O colapso da stablecoin algoritmo Terra teve repercussões nas legislaturas de todo o mundo. A Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, do Tesouro dos Estados Unidos, Janet, né, reiterou seus apelos anteriores. Ela já falava em uma estrutura federal consistente sobre os stablecoins em um comitê bancário do Senado de 2000, em dia 10 de maio. Olha isso, dizendo que a situação simplesmente ilustra que este é um produto em rápido crescimento e que há riscos de estabilidade financeira e que precisamos de uma estrutura que seja apropriada. Então a notícia ela se encerra aqui, mas olha só como tá, ó, essa imagem ela nos ilustra muito bem a situação. E isso aqui nos deixa, gente, ainda atônitos com relação a toda essa questão aí, infelizmente, desenvolvida por esse acontecimento aí, último que foi da Terra-Luna. Ainda tem uma notícia bem parecida, mas que não é a mesma coisa, que ainda se trata do mesmo assunto, tá? Olha só, ainda o G7 diz: criptos devem seguir as mesmas regras do mercado financeiro tradicional. Olha isso. Vamos lá, é outra notícia, não é a mesma coisa, tá? Tem um entendimento diferente. Ministros das Finanças querem ver maior estabilidade financeira e padronização de mecanismos de combate
a lavagem de dinheiro. Aqui eles já estão puxando a notícia para o outro lado. Lavagem de dinheiro. Olha só. Os criptoativos devem ser mantidos segundo os mesmos padrões que o resto do sistema financeiro, afirmou o agrupamento de ministros das finanças das 7 maiores economias desenvolvidas no mundo nesta sexta-feira, hoje. Tá? Olha só. Um comunicado divulgado pelo G7 pediu regras mais claras para combater a lavagem de dinheiro, dizem eles isso, né? Eu acho que tem outra coisa por trás disso, mas bora lá. E divulgar reservas de projetos de criptomoedas após o colapso da stablecoin Terra USD na semana passada. Abre aspas. O G7 continua comprometido com os altos padrões regulatórios para stablecoins globais, segundo o princípio de mesma atividade, mesmo risco, mesma regulamentação, afirmou a nota. Tá? A declaração confirmada em uma notícia veiculada ontem pela agência Reuters de que o Conselho de Estabilidade Financeira foi acionado para acelerar, olha só, os caras estão com pressa em regulamentar as coisas, hein? Acelerar, certo? O trabalho de regulamentação do setor de cripto após o choque da UST no mercado. O G7, ali devem ter errado, mas é G7, também pediu a implementação de uma regra de viagem de força-tarefa de ação financeira, uma cláusula controversa contra a lavagem de dinheiro que jurisdições como a União Europeia estão atualmente considerando, além da divulgação, abre aspas, de dados e relatórios regulatórios mais contundentes, por exemplo, no que diz respeito aos ativos de reserva que sustentam as stablecoins. Nessa visão aqui, parece que é bacana, né, gente? Que, olha só, ó, isso aqui é muito interessante. É por isso que eu trago para vocês, tá? Porque eu gostaria de ter uma notícia dessa para mim, certo? Parece que os caras estão querendo criar, vamos dizer assim, vamos proteger a população e vamos regulamentar isso aí. Mas em até que ponto isso é verdade, né? Quem tem alguma visão, alguma coisa, comenta aí. É interessante para nós isso. Eu acredito que esses caras devem estar fazendo isso aí para trancar o mercado de cripto mesmo, porque eles acreditam que, de certa forma, isso aí já fugiu da alçada deles. Por mais que eles tentem proibir as coisas, como a mineração lá na China de Bitcoin, por exemplo, foi proibido. E os caras estão fazendo de novo, mesmo com a proibição. Então, o que acontece? Os caras vêm com uma história bonitinha que é para proteger as pessoas, mas eu, sinceramente, eu não sei até que ponto isso é bom ou não. Comentem aí, deixem a opinião de vocês, que eu gostaria muito de ler, tá, pessoal? Eu acho que os caras querem mais nos contar uma história para começar a regulamentar tudo aí e nos deixar na mão deles, como é em todos os níveis de investimento de mercado hoje, certo? Vamos trocar notícia, certo? Vamos para mais uma que é de mercado global, tá? Ainda não entramos nas moedas. Essa notícia é bacana, ela é de ontem até, mas ela é bacana, certo? Olha que interessante isso aqui. Eu já tinha essa percepção, óbvio, mas é interessante saber isso em via de pesquisa. Olha a manchete. Empresas que aceitam criptomoedas como pagamento são mais bem vistas por usuários. Mostra a pesquisa. Já 36,3% dos brasileiros são também mais propensos a adotar criptomoedas como forma de pagamento em suas compras diárias. Vamos ler isso aqui. Ó. Uma pesquisa realizada pela processadora de pagamentos com criptomoedas CoinSpade no Brasil, Colômbia e Argentina mostra que 41% das pessoas têm uma percepção melhor sobre um estabelecimento quando ele aceita repasses em moedas digitais. Os brasileiros mostram ter impressão mais positiva de negócios que aceitam criptos, com 50,5% dos entrevistados dizendo ter uma visão melhor. Na Argentina e na Colômbia, as taxas ficam entre 38,1% e 35,7%, respectivamente. A pesquisa, enviada com exclusividade ao Infomoney, foi realizada com 1.506 pessoas nos 3 países,
Segundo o levantamento, 36,3% das pessoas ouvidas no Brasil são também mais propensas a adotar criptomoedas como forma de pagamento em suas compras diárias, indicando um aquecimento do setor no país. Atualmente, El Salvador, o primeiro país a implementar o Bitcoin como uma moeda de curso legal, olha que show, foi regulamentado. E aí tem que ver o impacto disso, né, pessoal? Eu não sei até que ponto isso gerou regulamentação de, vamos dizer assim, de trancar ou não os usuários, mas bora lá. El Salvador é o líder na América Latina quando o assunto é pagamento com criptos. Porém, outros países já estão implementando melhorias para o uso de moedas digitais em diversos estabelecimentos e setores, como na Argentina, onde os cidadãos de Buenos Aires conseguem pagar impostos com criptomoedas. E olha que show no Brasil, pessoal. Enquanto isso, no Brasil, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro anunciou que começará a aceitar pagamento de IPTU. Olha só que legal. Prefeitura, mano, aceitando Bitcoin. Bora lá. Com criptomoedas a partir de 2023. Além disso, em abril, foi aprovado no Senado Federal aqui, né, no Brasil, um projeto de lei para regulamentar o setor cripto, o que pode melhorar a visão sobre esses ativos no país e aumentar a sua aceitação, certo? O texto ainda precisa ser aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados antes de ir para a sanção presidencial. Bora lá, ó, tem mais a informação da pesquisa aqui. Na pesquisa, os respondentes dos 3 países apontam também como principal fator que influenciariam a aderir à criptomoeda como forma de pagamento seria a maior segurança nas transações. De acordo com a CoinSped, o levantamento sinaliza a importância de uma plataforma que priorize a segurança de suas operações, além do interesse da população em comprar itens do cotidiano. E abre aspas, os benefícios das compras com criptomoedas se estendem ainda para a facilidade em transacionar com outros países, rapidez no envio e recebimento de dinheiro, segurança de dados entre as partes envolvidas, além de uma redução de taxas, que eu acho que isso aí no futuro vai ser difícil se os caras começarem a regular, mas diz a empresa. Segundo a CoinSpade, certo? Sua plataforma não sentiu impactos da alta inflação e dos temores de conflito entre Rússia e Ucrânia. Aí, vamos ver, né? A companhia, que entrou no mercado latino-americano em dezembro de 2021, afirma que o share de pagamentos feitos na região está crescendo em ritmo maior do que na Europa. Olha que legal isso. A empresa possui mais de 800 clientes em todo o mundo e processou cerca de 5,6 bilhões de euros em criptomoedas, com mais de 9 milhões de transações. No primeiro trimestre deste ano, a CoinSpade superou a marca de $1 bilhão em transações por mês. Olha que bacana. Isso aqui já é uma notícia bacana, pessoal. E eu tava vendo que tem agora na semana aí, entre aspas, vamos assim dizer, semana do Bitcoin com pizza e tal, tem diversas empresas brasileiras aí que estão fazendo promoções, galera, para pagamento com criptos e com Bitcoin. Eu vi o Mercado Livre, Shopee, Shopify, essas coisas tudo aí. Esse tipo de notícia nos deixa feliz, porque acaba começando a entrar no entendimento das pessoas. Até a gente que nem conhece criptomoeda acaba trabalhando nos estabelecimentos e fazendo parte disso, né? E acho que isso é bacana para nós. Pessoal, de forma geral, falamos do mercado, falamos um pouco de notícias bem ruins e notícias boas. Agora vamos tentar falar de forma breve aqui das nossas moedas, certo? O que acontece aqui, ó? Vamos abrir aqui o nosso, vamos dizer aqui o nosso trade, né? Assim dizer, o trade. Desculpa aí. Ó, aqui vocês sabem que no canto esquerdo aqui, superior, a gente tem as nossas moedas hoje, nossa carteira, que é baseada em Ethereum, Bitcoin e um risco ali, entre aspas, calculado de Shiba, tá? Isso aí, quem nos segue já sabe. O que acontece, pessoal? Aqui a gente consegue analisar agora a situação do Bitcoin com relação a valores.
Ethereum nesse exato momento e Shiba. Aqui a gente está no Ethereum, mas vamos abrir o Bitcoin, que é a nossa primeira moeda da ordem. Vamos ler uma notícia aqui rapidinha sobre o Bitcoin primeiro e depois a gente vai para o gráfico lá do Bitcoin, certo? Olha só, Bitcoin zera perdas e retoma 30 mil dólares, mesmo com pessimismo entre os investidores. Sol, né? Sobe 8% e a Avalanche lá dispara 11%. Isso aqui não vem ao caso, mas faz sentido nós entender um pouco do mercado atual. Dados do mercado de derivativos mostram que sentimento negativo, olha o sentimento, pessoal, que o mercado tá, que é o que eu falei antes. E esse sentimento eu quero que vocês entendam. Ele tá assim no mundo das criptos, certo? Só que no mundo de ativos de forma geral, o mercado tá bem complicado, pessoal. Não é só nos criptos. Eu vou dizer para vocês que o mercado de criptos até tem caído menos do que o mercado de ações de forma geral, certo? É por isso que é bacana nós entender um pouquinho a macroeconomia ali. Mas bora lá. Certo? O sentimento é negativo, predomina, e que traders ainda esperam por novas quedas. Olha só, gente, não vamos se desesperar, a gente ainda espera novas quedas, então não adianta se desesperar. Depois de cair brevemente para menos de 29 mil dólares ontem, o Bitcoin retomou o fôlego e voltou a se recuperar para 30 mil dólares, lógico, nas tardes de ontem. Nível que mantém nas primeiras horas da manhã de hoje, se manteve. Em 24 horas, a criptomoeda salta 3,9% para 30 mil dólares 306, apagando as perdas do dia anterior. O Ethereum, que também nos interessa, que caiu mais forte na quinta-feira, né, que foi ontem, acompanha o Bitcoin, no caso hoje, né, e zero resultado subindo, zero resultado anterior negativo, subindo 4,2% nessa sexta-feira para 2.032 dólares. O movimento ocorreu depois da divulgação, olha só que show isso aqui, ó, para vocês verem como é tudo meio que interligado. O movimento ocorreu, vamos dizer, essa retomada, logo depois da divulgação da auditoria das reservas da Tether, uma empresa que emite o USDT, principal stablecoin do mercado, que ficou no centro das atenções. Olha isso. Quem tem criptomoeda ficou virado para analisando a Tether. Por quê? Por causa depois do que aconteceu com a Terra, ó lá, que ficou no centro das atenções após o colapso da Terra, o USD. Tá? Segundo o relatório, a companhia mostra um corte de papéis comerciais nas reservas de 82,4 bilhões de dólares, um valor acima dos 74,3 bilhões que eles deveriam ter no mínimo em caixa, que é relacionado aos tokens emitidos. Olha que bacana isso. Então, ou seja, essa empresa está mostrando de forma auditada que ela está com caixa, vamos assim dizer, autossuficiente para manter o stablecoin que ela tem, certo? Enfim, aqui vale a pena nós ficar por dentro. Ó. Entre as principais criptomoedas do mercado, os melhores resultados de hoje são a Avalanche, que dispara 11%, a Solana, que avança também 8,5% em relação ao mesmo horário de ontem. Já a Binance Coin sobe 4,3% por trás do salto das criptomoedas. Dessas criptomoedas está a especulação. Olha isso aqui, gente. Infelizmente é muito isso. A especulação, é bem claro aqui, sobre o possível destino dos desenvolvedores da Terra Luna, certo? Após o colapso dos tokens da Luna UST. A recuperação de hoje se soma à sequência de sessões de altos e baixos para o mercado de cripto, com o Bitcoin dando tom dos demais ativos digitais, negociado entre 28 e 30 mil dólares, desde que despencou para 24 mil dólares e retomou rapidamente no dia 12 de maio. Gente, tem gente aí, a gente vai ver, que está esperando o Bitcoin, quem sabe aí chegar até 12 mil dólares, tá? Mas olha a loucura. A alta de hoje, no entanto, ocorreu em meio de um sentimento de mercado que se mantém em forma pessimista, vamos assim dizer.
Segundo dados das plataformas de derivativos, a relação entre negociações de opções de call, que é compra, e put, que é venda de Bitcoin, atingiu a máxima desde o auge da crise de mineração após o banimento da China no ano passado. Olha o que eu falei antes. Afirmou a casa de pesquisas Delphi. E eles ainda dizem, abre aspas, a relação entre put e call mede a quantidade de compra de put em relação às calls, explicaram os analistas da Delphi em nota. Uma alta relação de put/call indica que os investidores estão especulando se o Bitcoin continuará o seu sell-off, ou pode, né, significar que os investidores estão protegendo seus portfólios contra um movimento descendente. Por isso que eu digo, não adianta nós olhar só uma coisa, temos que olhar de forma geral. Segundo a Delphi, a relação de put-call chegou ao patamar de 25% maior do que a atual, antes do preço que o Bitcoin caísse mais de 50% em maio de 2021, levando em conta apenas esse indicador aí. Portanto, é possível que a criptomoeda ainda não tenha passado pelo fundo de mercado. Olha só, tem gente acreditando nisso, querendo ou não. As opções de put são contratos que dão ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender uma quantidade específica de ativos a um determinado preço pré-acordado. Já as opções de call permitem que os compradores adquiram o ativo a um preço pré-determinado no futuro. O preço do Bitcoin que segue acompanhando de perto o desempenho das bolsas do mundo. Olha só, gente. Pô, isso aqui é notícia que nos deixa... Tudo que eu falei antes acaba sendo confirmado aqui, ó. Olha só, o preço do Bitcoin segue acompanhando de perto o desempenho das bolsas pelo mundo. Imagina, o que o Bitcoin tem a ver com bolsa, certo? A gente tem que entender que tem tudo a ver agora, infelizmente ou felizmente. Eu ainda não consegui classificar isso, se é bom ou se é ruim, mas a gente tem que entender que as relações elas existem. Não adianta ficar olhando só Bitcoin na tela do computador o dia inteiro. Não tem como criar nenhuma análise nesse sentido. Refletindo, as preocupações com o cenário macroeconômico, gente, macroeconomia, olha só. Não tem como não falar de conflito de Rússia e Ucrânia se a gente está falando de macroeconomia. Tudo tem a ver. Mas bora lá. O catalisador da queda mais recente foi os resultados ruins das empresas de consumo americanas. O que tem a ver o Walmart com o Bitcoin, entendeu? Isso aqui é macroeconomia. Ó, tá aqui. Os resultados do Walmart e da Target esta semana colocaram em foco a situação enfrentada por empresas e consumidores, olha só, à medida que a inflação começa a morder, afetando o bolso das pessoas, afirma o analista de mercado sênior da Oanda, deve ser isso. A inflação, ele fala mais, a inflação está se recuperando e as margens de lucro estão sendo afetadas, isso a gente já sabe, né? A gente tem empresa aqui, a gente sabe como é que funciona. Vocês vão ver depois uma notícia que tem exchange, tem empresa aí de corretagem de cripto cortando despesa também, olha isso, tá? Bora lá. As margens de lucro estão sendo afetadas em breve, porém, esses custos mais altos serão repassados aos consumidores, olha só, é inevitável, e começarão a ser mais cuidadosos com seus gastos. Há um sentimento de inevitabilidade sobre a economia. A questão é se nós veremos uma desaceleração econômica, isso infelizmente é uma verdade, ou uma recessão, ele explica. Desculpa, pessoal. Para fechar aqui, vamos fechar aqui. Ó. No entanto, ele vê com bons olhos, olha só que show, o fato do Bitcoin permanecer no nível de 30 mil dólares, mesmo com a economia global tão conturbada. Olha só que show. Por isso que eu falei antes, ó, perto do mercado global de ativos, olha, as criptomoedas eu vou dizer que, dependendo de cada caso aí, estão bem, vou dizer assim. O Bitcoin está se mantendo
surpreendentemente bem no cenário de pessimismo nos mercados, talvez porque seja alimentado por preocupações econômicas e não simplesmente por taxas de juros, disse em nota. E ainda fala, se o Bitcoin, né, se o BTC poderá continuar a nadar contra a maré, que o cara classifica que o Bitcoin hoje está nadando contra a maré. Ele diz, só o tempo dirá. Mas é legal, né? Tu vê um analista nesse porte falando isso. Olha aqui, ó. Isso aqui é interessante. Vamos ver isso aqui, gente. É bem rápido. Coinbase, que é uma exchange, corta custo para enfrentar crise, gente. Olha só como não tá fácil as coisas. Bora lá. A exchange de criptomoedas Coinbase está pausando novas contratações por 2 semanas e reduzindo os gastos em nuvem de Amazon Web Services, juntamente com outras medidas de corte de custo após divulgar resultados abaixo no balanço do primeiro trimestre, em meio à queda de preços das criptomoedas. Gente, já aproveitando esse assunto aqui, ó, quem puder, faz uma carteirinha offline, tá? Não deixa dinheiro nas corretoras, não deixa não. Se puder, façam, tá? Quem quiser saber mais aí, escreve nos comentários que eu vou fazer um vídeo só falando de carteira offline. Carteira offline, para quem não sabe, tira o dinheiro das mãos das corretoras. Porque tem, às vezes, casos que corretoras ficam com o dinheiro dos investidores. Quebram com o dinheiro dos investidores, tá? Desculpa o adendo aí, mas eu achei de utilidade pública. Bora lá. Vamos parar aqui, pessoal. Certo? Citando e-mails internos da Coinbase, o portal The Information, aí o inglês tá bom, hein? Informou que a empresa irá facilitar compra de ações por funcionários para compensar parte das perdas do papel desde o início do ano. Isso querem vender, quando as coisas estão ruins, querem vender ação para funcionário. Bora lá. Isso aqui tudo tem a ver, pessoal, com as nossas criptos, tá? Só para vocês. Eu quero que vocês comecem a ter uma análise mais profunda. Não necessariamente apenas a gráfico, mas a noticiário econômico mundial. Bora lá. Para fechar. Um dos e-mails discutidos teria ainda discutido planos para reduzir gastos em serviços de nuvem, como Amazon Serve e Datadog. E também cortar taxas de rede em transferências internas entre carteiras. Enfim, pessoal, não vou entrar nesse caso aqui, mas só a manchete já nos diz. Lembra que eu falei que aconteceu com a Luna, prejudicou e prejudica todo mundo? Enfim, não vamos ler isso aqui que a gente já está por dentro dessa notícia. Agora, vamos ver o que nós temos aqui. Aqui é Bitcoin ainda. Vamos falar bem rápido dessa notícia. Aqui, Bitcoin, investidores de Bitcoin identificam zonas de compra, mesmo quando o medo extremo toma conta do mercado. Aqui, pessoal, eu não vou ler para vocês, tá? Para não ficar muito extenso. Mas o que essa notícia está trazendo bem básico, assim, de forma bem básica? Que o mercado tá com um medo generalizado. Eu já trouxe isso, tá? Agora tá se confirmando aqui. E que mesmo assim, quem é estudioso de mercados e, vamos dizer assim, tem até essa notícia fala de investidores veteranos, essa notícia é de 19 minutos atrás, os caras estão acreditando que o Bitcoin vai cair mais ainda, por um tempo, mas que o Bitcoin está com uma tendência técnica. Isso aqui não é especulação, é um estudo técnico que aponta para que o Bitcoin, mesmo com as quedas altas, tenha uma possibilidade gigante de depois crescer em recuperação, certo? Esse cara aqui, olha só, eles falam em dor máxima, que o Bitcoin já pode ter atingido a dor máxima, mas a notícia traz que ela pode cair mais ainda, que cada queda, vamos assim dizer, é uma dor. Mas olha só, vamos aqui, eu quero dar para vocês só a parte mastigadinha já. Aqui, ó. Notícia muito interessante, tá, pessoal? O que essa notícia aqui, de forma geral, ela traz, tá? Ela traz que... Aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês aqui. Aqui, ó. As visões e opiniões expressas aqui são... Não, perdão.
A última esperança pode ser encontrada nos dados do Google Trends para Bitcoin que observam um aumento no interesse de pesquisas após recente desaceleração de mercado. Exatamente. É essa parte aqui, ó. O mundo cada vez mais conhece cripto e conhece Bitcoin, né? Porque tá virando notícia, como foi dito agora aí, tá sendo muito pesquisado o que é, como que funciona, do que se alimenta, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Essa notícia aqui traz que tem um investidor que ele diz que ele pegou a mínima na época que o Bitcoin foi a $3.000. Tava em 6 e ele disse, não, vai cair mais um pouco. E o mundo inteiro foi contra ele, né? Quem seguia ele, lógico. E depois chegou a $3.000 e ele passou a ser considerado aí um guru do Bitcoin. E ele fala, olha, eu não troco Bitcoin por nada. Certo? Eu não troco Bitcoin por nada. Eu acredito que o Bitcoin vai ter quedas ainda, mas que o Bitcoin vai recuperar. Mas eu quero trazer para vocês aqui que a notícia, ela fala por si só no seu, vamos dizer assim, na headline, né? Ali já fala, mesmo com medo extremo de mercado, os caras acreditam que o Bitcoin está em zona de compra, tá? Então, acho que aqui não vamos falar de Bitcoin, mas aqui, ó, só para nós analisar de forma bem rápida. Bitcoin, ele tá numa situação delicada aqui, ó, em março a gente estava mais ou menos buscando uma recuperação, né, ainda, depois dessas quedas lá do ano passado, que aqui a gente estava ainda vamos assim dizer, em casas melhores aí de R$300.000, né? E hoje aqui a gente tá na casa hoje tá em 143 mil nesse exato momento. E a gente depois, aqui ó, aqui é semana março, ó, vamos olhar para cá, de março para trás. A gente tem buscado, pessoal, acreditar que aqui, mas a gente não pode esquecer que essa questão de recessão toda que eu trouxe para vocês, ela não é de hoje. Ela já existe, já, querendo ou não, a gente tá no momento pós, né, C19, não posso falar esse nome aí, e a gente tá tendo muito reflexo econômico hoje. Então é normal a gente olhar para uma situação dessa aqui, infelizmente, né? Isso aqui, ó, pode ver, novembro de 21. Hoje a gente tá aqui, ó, a gente tá aqui em maio, 16 de maio. Essa é a semana que a gente tá agora, tá? Então a gente tá na semana do dia 16 de maio que iniciou. A gente só tá em queda por conta de todo esse contexto econômico e de, vamos dizer assim, perseguição, barra governos, barra Luna, barra tudo que tem acontecido, tá, pessoal? Isso aqui vocês devem ter escutado já muito falar, Bitcoin tá nessa variação aí, mas eu quero trazer para vocês essa foto, vamos assim dizer, essa visão gráfica e também trazer para vocês as notícias que foram entregues até um pouco momento atrás, tá? Quero que a gente, para não ficar muito longo o vídeo, que nós vá para a banda aqui aqui, ó, deixa eu só ver uma coisa. Aqui a gente já foi, eu quero falar da Shiba um pouquinho agora, tá, pessoal? Vamos lá. Shiba Inu, tá? Shiba Inu tá numa situação, num contexto um pouquinho diferente. Depois nós vamos falar do Ethereum rapidinho, tá? Mas Shiba eu boto no meio sempre para ficar o meio termo de tudo, tá? A Shiba, pessoal, ela tá numa situação aí bem parecida com a do Bitcoin. Aí, infelizmente, a gente viu que o cenário é delicado, né? E isso afetou todas as criptos de forma geral. Até tá bem parecido, assim, esse final aqui dos gráficos aqui, ó, dessa parte aqui tá bem parecido. O Shiba, o que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Não adianta, a gente sabe que tá em queda, a gente sabe que tem especulação, mas eu quero trazer para vocês, semana passada a gente trouxe algumas notícias de que mais de 20 mil pessoas já tinham entrado na Shiba só em maio, coisas assim. O que eu acho que a Shiba tá fazendo bem, eu penso, tá? A Shiba tá criando valor vamos dizer, em um storytelling. Os caras estão criando uma história, os caras estão fazendo parcerias, os caras estão, volta e meia, estão na mídia com parceria. A gente sabe que parceria não ganha jogo necessariamente,
mas é aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, o que eu tenho para entregar para vocês hoje com relação à Shiba, gente? Pessoal, a Shiba fez parceria com Red Bull aí a princípio, não se confirmou, tá? Ainda pela própria Red Bull, mas acredita-se que é realidade, porque o Satoshi, né, divulgou isso. Então, os caras estão fazendo parceria com empresas gigantes, estão fazendo parceria com cadeias de restaurante. Cara, na Europa, a Shiba tá bombando, os caras. A Shiba tá dominando na Europa, tá? A Shiba tá dominando na Europa porque vamos dizer assim, a moeda mais comprada, assim, a moeda meme. Tá todo mundo falando em Shiba, Shiba, Shiba. Tem agora a visão aí da stablecoin Xi, que tá em lançamento, né? Tá em análise ainda aí, vamos ver o que vai dar isso aí. E também tem a questão de queima, né? A questão de queima, que tá acontecendo uma queima boa, só que a gente sabe que a queima da Shiba hoje ela não é suficiente. Só o que eu quero trazer com relação à Shiba, pessoal? Vamos voltar pro gráfico da Shiba aqui. A Shiba, ela tá criando vamos dizer assim, como é que se fala a marca? Ela tá construindo a palavra eu esqueci, fugiu, tá? Mas ela tá construindo uma imagem muito boa. E eu acho que sim, ela tem a possibilidade de crescimentos descomunais aí em longo prazo. Eu acredito muito na Shiba hoje. É claro que a gente sempre diz, né, gente, não invistam tudo, não botem tudo, mantenha uma carteira conservadora, reserva de Bitcoin, reserva de, quem sabe, Ethereum, cada um com o seu estudo aí, né, lógico, a gente recomenda sempre que seja feito estudo individual, em cada caso, que o investidor tenha essa capacidade, mas no caso da Shiba a gente acredita, pessoal, a Shiba tem muitos fãs, a Shiba ela tem assim possibilidades infinitas para o futuro, porque nesse mundo aí de especulação se especula até que Elon Musk é dono da Shiba, para vocês terem noção, e ninguém sabe, né? Então por que não podia ser? Então a gente tem que ter aí de certa forma aí uma fé que as coisas podem explodir, melhorar, pode acontecer do dia para noite, pessoal, nada impede, tá? Vamos trazer umas notícias aqui bem interessantes com relação a Ethereum. A Ethereum 2.0 aí, você já sabe que é a rede aí que está sendo criada aí. Ela tá para ser, aí ó, vamos ver. A principal rede de teste do Ethereum passará por uma fusão em junho. A alteração na testnet permitirá que os desenvolvedores verifiquem potenciais bugs antes da mudança do Ethereum. Cara, os caras estão oferecendo dinheiro grande em dólares para os caras encontrar erro na rede. A gente tem que ter muita credibilidade, né, nessas moedas aí com relação a isso. Então eles têm que fazer teste de tudo, tem que testar tudo antes de deixar ter falhas no sistema aí e acontecer o que aconteceu com a Luna, né? Não vou entrar em muito detalhe aqui, você já deve estar por dentro desse assunto, que é o caso da Ethereum 2.0, que é aquela rede da Ethereum que vai permitir o stake, né, pessoal? Eles vão passar vamos dizer assim, hoje da rede, que eles são Proof of Work, né? E vão passar para Proof of Stake. Então, que tu vai poder fazer o stake. Quem não sabe o que é stake, comenta aí que nós vamos fazer um vídeo só falando disso. O stake vai ser permitido dentro da rede do Ethereum. Pessoal, isso é muito bacana. Muito bacana. Olha só o que eu comentei aqui, ó. Os caras estão oferecendo recompensa aí para quem encontrar bug aí, ó. Até 500 mil dólares, certo? Dentro desse ecossistema. Enfim, essa notícia aqui ela não é muito interessante, mas ela é interessante para nós. Reforça que a Ethereum, o ecossistema aí tá buscando melhoria, tá buscando aprimorar, tá buscando crescer, tá buscando se desenvolver, né, pessoal? Tá buscando evoluir como ecossistema. Eu acho que não é nada ruim, não é inválido, tá? Agora a gente tem aquela visão de que o Ethereum é a segunda moeda mais forte e melhor, né? E agora a gente tem uma visão diferente aqui desse cara aqui, ó. Olha só o que esse cara diz aqui. Esse cara era vamos dizer, um colaborador do JP Morgan. E ele diz, esse cara aqui é fã de Bitcoin a full,
Mas é interessante nós saber disso. Olha só. Ethereum não é confiável para investimento de longo prazo, diz um ex-JP Morgan. Esse cara é o que eu falei antes, ó. Segunda maior criptomoeda atrás apenas de Bitcoin. Olha só. Por isso que a gente reforça a nossa carteira com essas duas hoje, tá, pessoal? A nossa vamos dizer, o nosso serviço aqui, o nosso trabalho como carteira conservadora é baseado nessas informações. Mas, infelizmente, às vezes a gente pega umas notícias assim, são visões de mercado, né, pessoal? Vocês vão ver agora que como essa notícia é ruim para a relação da Ethereum. Mas isso não é uma visão de um cara, né? Não quer dizer que é a realidade. Bora lá. O Ethereum pode não estar salva do colapso após experimentar uma nova queda de mais de 90%, como já aconteceu em 2015. Isso aí, se alguém não sabia, olha que louco isso. Quem entrou agora, conhece Ethereum agora, vai saber um pouco mais aí da história da Ethereum. Logo após o seu surgimento, a opinião é de Tony Weiss. Esse é o nome do cara. Olha só. Esse cara é um veterano trader de criptomoedas e ex-executivo do JP Morgan, amplamente conhecido por entusiastas do setor. Ele diz, ainda que o Ethereum seja uma criptomoeda blue chip no espaço cripto, ou seja, entre as melhores lá, a probabilidade do Ethereum desvalorizar 95% repetidamente e nunca mais voltar para uma alta anterior é infinitamente maior do que com o Bitcoin. Olha só o que esse cara fala. E pessoal, aproveitando a ideia, a mensagem aqui do rapaz, nós também podemos abrir para vocês. Podemos dizer assim, ó, que a nossa carteira hoje, ela é composta 95% entre Ethereum e Bit, certo? E 5% de risco lá para Shiba. Olha só. Mas dentro disso, a gente tem uma carteira aqui que entre 5% é Shiba e vamos dizer que apenas 35% é Ethereum, certo? E 60% seria Bitcoin. Então nós estamos mais, na visão desse cara aqui, a gente está mais alçado para o Bitcoin, tá? É bom dizer para vocês isso. Eu acredito mais ainda no Bitcoin, mas o Ethereum tem os seus, vamos dizer, os seus avanços também. Mas bora lá, só aproveitando a notícia aí. Tá? Ele falou que, ó, o cara tá dizendo que pode acontecer do nada isso, e que se acontecer não volta mais, a visão dele, né? Ele, ó, diz, ó, não volta mais, nunca mais voltará para uma alta anterior, é infinitamente maior que o Bitcoin. Beleza, isso eu acredito, afirmou em entrevista à Crypto Plus, divulgada na semana. Ele diz, mesmo se o Bitcoin desvalorizar 70%, 80%, olha que loucura, eu tenho confiança de que volte para a sua cotação mais alta. Ele é conhecido por um maximalista de Bitcoin, ou seja, pode acreditar que a principal criptomoeda do mercado será cada vez mais dominante a ponto de fazer as demais desaparecerem. O cara é louco pelo Bitcoin. Tony pondera o discurso e reconhece que o Ethereum é uma das poucas criptomoedas que já caíram 90%. O Ethereum já caiu, mano. E se recuperou para novas máximas. Então o cara pelo menos reconheceu, né? Bora lá. E por outro lado ele diz que a criptomoeda não deverá estar a salvo da próxima vez que um mergulho dessa magnitude acontecer. O cara tá pessimista com o Ethereum, hein? Não gosto do Ethereum muito. E ele diz, eu acho que se acontecer outra vez com o Ethereum, não vai voltar a uma alta histórica, porque eu não confio na tecnologia. Posso estar errado, mas é por isso que lido com o Ethereum como se fosse algo que se pode negociar, mas não manter no longo prazo. Essa é a visão do cara, né? Então ele compra, mas não fica. Bitcoin ele compra e guarda debaixo do colchão. Bora lá. Embora a projeção pareça óbvia, vinda de alguém que defende a soberania do Bitcoin como única criptomoeda, o especialista tem o histórico de negociar e ganhar dinheiro, óbvio, o cara deve ser bom mesmo contra as próprias convicções. Então ele compra um Ethereumzinho, né? E ele ficou conhecido em 2018, ó, esse é o cara que eu falei antes, ó, em um momento parecido com o atual que a gente vive, em plena queda do Bitcoin.
após a criptomoeda ter despencado 70% da máxima atingida no final de 2017. Chegou a de 20 mil dólares para 6 mil dólares. E aí ele foi lá e falou o seguinte, ó, ele foi um dos únicos traders com grande alcance que defendeu, baseado em análise técnica, olha que show, que o preço estaria longe do fundo, ó, que podia cair mais, como tem gente falando agora. Ele começou a ser apontado como um trader de alto gabarito quando finalmente a criptomoeda perdeu os 6 mil dólares e chegou a bater 3 mil dólares, próximo da mesma mínima que atingiria 2 anos depois no crash dos mercados por conta da pandemia. E aí, beleza, aí ele fala, o melhor trader é aquele que, o melhor trade é aquele que você tem confiança absoluta. Esse trade não me rendeu um absoluto dinheiro, desculpa, um absurdo dinheiro, mas foi um dos mais satisfatórios da minha carreira, porque todo mundo achava que eu estava errado. Para ele, isso não quer dizer que ele tenha se tornado um defensor menos ferrenho no Bitcoin. Aí ele fala, sou maximalista do Bitcoin sobre as perspectivas de tecnologia e economia. Como trader de 20 anos de experiência, eu consigo separar as duas coisas. Será que ele consegue? Mas uma coisa bacana, né, pessoal? A gente vê que um cara confia aqui, ó, na tecnologia do Bitcoin. Isso aqui é o que faz movimentar a economia. E a economia, como seria com o Bitcoin, né? Com a visão do Bitcoin, que é o que as moedas trouxeram para nós, né? Então, pessoal, por fim, aqui para finalizar, eu vou abrir aqui o gráfico do o Ethereum para nós, só para nós dar uma olhada no momento agora. Mas, ó, pessoal, a gente vê que esse final aqui está muito igual para todas as moedas. A gente viu que o mercado ele está bem delicado, bem delicado. Nesse exato momento a cotação está em 9.678 reais, tá? E, gente, há um mês atrás estava 15 mil reais. Então, para vocês verem como a volatilidade é grande, vocês têm que estudar, vocês têm que participar, vocês têm que acompanhar a notícia, certo? Vocês têm que buscar, pessoal, conhecimento e buscar... Perdão. Você tem que buscar, pessoal, participar, entender notícias e fazer parte dessa visão aí. Tá, pessoal? Aqui não vamos entrar muito em detalhe, vamos deixar para um próximo vídeo. Comentem aí vocês tiveram uma perspectiva de mercado de forma global e de forma voltada às criptos que a gente trabalha. Mas, pessoal, comentem aí. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Quem comentar no próximo vídeo eu vou trazer aqui na tela. Vou dar os parabéns por tomar atitude. Se inscreva no nosso canal, participa. Eu quero ver vocês aí comentando e fazendo o nosso canal crescer, tá, pessoal? Crescer para a comunidade, pessoal. Esse canal aqui, a gente quer um canal forte para nossa comunidade. E depois nós vamos trazendo especialistas, vamos trocando ideias, vamos fazendo painéis. Esse canal é um canal meramente informativo, lembrando mais uma vez, não é recomendação de investimento. Cada investidor tem o seu estudo, tem a sua análise, tem a sua convicção. E dentro da nossa convicção, a nossa carteira está formada dessa forma que já foi apresentada para vocês. Eu vou abrir aqui na lateral. Essa é a forma hoje. Tenho convicção que o mercado vai virar. Não temos data para isso, mas a gente já ouviu as notícias aí, leu. Eu acredito, a nossa equipe aqui do Cripto Conservador acredita que as coisas vão melhorar. Vão melhorar. Quem puder ir comprando devagarzinho, sem comprometer a renda da família, vai fazendo o preço médio, vai trabalhando esses detalhes aí. Pessoal, olha só. Vou botar aqui na tela. @criptoconservador. Entra lá no Instagram. Segue nós lá, pessoal. Segue nós lá, certo? Vocês vão ver lá que nós vamos alimentando os conteúdos e depois nós vamos fazer lives e nós vamos fazer esse negócio aqui ficar bom para vocês. Essa é a nossa missão aqui com esse canal, pessoal. Tá? Curte aí, dá um joinha. Eu sou Johnny Lucas, tá, pessoal? Johnny Lucas, tá? Oficial, quem quiser me seguir no Instagram, tô lá.
um moreno lá, maluco de óculos. Mas aí nós vamos trocando ideia, conversando, vai dar tudo certo. Deus no comando, para quem acredita. Que importa é nós acreditar em alguma coisa aí, como já dizia Steve Jobs. Pessoal, fiquem na paz, fiquem com Deus. Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio, encerrando esse vídeo às 8h16 da noite. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Aí, ó. Tá, pessoal? Vamos trocando ideia, vamos se falando. E hoje foi um vídeo mais longo do canal. Apoia, pessoal, curte, por favor, nos ajude aí para nós se sentir aí motivado por vocês para continuar fazendo esse trabalho. Pessoal, novamente, fiquem com Deus. Agora é um tchau de verdade. 1h05 aí só de conteúdo para vocês e de troca de ideia. Na próxima nós vamos conversar aí com os participantes do canal, hein? Vamos fazer live. Vamos fazer live no Instagram, vamos fazer live em tudo onde for possível aí, criar um canal no Telegram, nós vamos estar sempre em contato, pessoal. Esse é o objetivo do canal, vocês vão ver só. Isso aí é só o começo. Fiquem com Deus, uma boa noite, um ótimo fim de semana e até o próximo vídeo. Estudem os mercados, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço e tchau, tchau. @criptoconservador, encerrando aqui. Foi!